Quase todo mundo quer ser rico, não é mesmo? Ter uma casa dos sonhos, um carro potente, comer de tudo do bom e do melhor. Para ter tudo isso é simples. Basta alguns milhões de reais na conta e gerar riquezas para usufruir. Quando você pensa em dinheiro, nomes como Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg vêm logo na sua cabeça. Embora os negócios que esses homens fazem são diferentes, existe algo em comum entre eles, que é o tamanho da sua fortuna. E junto com alguns bilionários no mundo que são extremamente ricos, esses homens possuem algumas centenas de bilhões de dólares e quase todos os dias disputam o lugar do homem mais rico do mundo. Mas esses nomes, comparados a um personagem da história, são bem humildes e quase mendigos. Difícil de acreditar, não é mesmo? Mas hoje eu vou te provar. Meu nome é Rodrigo Santos da Impact Prime TV, seja muito bem-vindo ao canal e hoje vamos contar a história do rei Salomão, o homem mais rico que viveu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder vídeos como este, que é toda semana. Sem mais delongas, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Salomão foi o homem mais rico da história. Há muito tempo atrás, existia um rei sábio e rico que ajudou toda a sua população, e o nome dele é Rei Salomão. Salomão foi tão importante na história que vemos o nome dele citado em várias passagens da Bíblia. Ele foi o primeiro homem a construir um templo de adoração. Salomão foi casado com 1000 mulheres e teve uma fortuna de 2,3 trilhões de dólares. Aí você me pergunta, como Salomão conquistou toda essa riqueza? Antigamente existia um rei chamado Davi, aquele mesmo que lutou com Golias e que todos nós conhecemos sua história. O rei Davi foi um rei muito poderoso e depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade. Ele foi ungido pelo rei sumo sacerdote. Apesar da sua juventude, ele era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Diz a Bíblia que seu coração era cheio de sabedoria, que Deus concedeu a Salomão a sabedoria e inteligência extraordinárias. Salomão herdou do seu pai um extenso reino. Como Salomão então fez sua riqueza? Salomão era um homem visionário, justo e inteligente. Vendo que sozinho não se chega a nenhum lugar, criou uma administração única do reino, com homens treinados por ele próprio, na desértica região de Negev. Organizou a exploração de uma mina de ouro e cobre, na margem do Mar Morto. Explorava também a existência do sal, que na época era uma moeda de troca, muito valiosa, pois servia para conservar os alimentos e ainda curar feridas de soldados. Promoveu o comércio de cavalos entre a Síria e o Egito. Vendo que seus soldados ficavam cansados na viagem, introduziu no exército os carros puxados a cavalo, estabelecendo assim uma rede única de transporte. No Golfo de Acabá, Salomão construiu um porto, que era o porto de Alcion-Queber, que era próximo de Elate, para comercializar com a Arábia, Etiópia e países próximos, negociando sal, ouro, cobre e mão de obras e cavalos. Pouco a pouco a riqueza de Salomão só aumentava. Tinha um enorme palácio em Jerusalém e a sua residência de verão era nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim, revestido de ouro puríssimo. Todos os copos de Salomão eram dourados, diz a Bíblia. De acordo com os costumes da época, mas também por conveniência política, Salomão se casou com filhas de príncipes, moabitas, edormitas e de outros povos que cercavam Judá e Israel. Salomão, que reinou entre 970 a 930 a.C., de acordo com o livro dos Reis, chegou a ter 700 esposas princesas e 300 concubinas. Ele em todo ano recebia toneladas de ouro e ele era muito conectado com Deus. Seu governo era sábio, fazendo dele um dos maiores, e se não o mais rico de toda a história, comparado aos tempos de hoje, pois antigamente não existia inflação. Sua relação com mais de 1000 mulheres fez ele perder tudo. Apesar de um rei jovem e trilionário, ele tinha uma fé inabalável a Deus. Salomão era um sábio conhecido e respeitado por toda a região. Até de terras mais distantes, vinham nobres e príncipes em busca do conselho de Salomão. Diz a Bíblia que de fato Salomão pronunciou 3.000 sentenças e que ele tratava com a mesma igualdade os seus súditos, os estrangeiros, os ricos e os pobres. Portanto, Salomão era justo. Entre as visitas mais famosas, conta-se que Salomão recebia sempre a rainha de Sabá, que ia visitá-lo toda semana para conselhos. Segundo os relatos de historiadores, supõe que ela reinava uma região africana, nas margens do Mar Vermelho. Os etíopes acreditam que seus imperadores nasceram
dos descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. São estimados que Salomão criou mais de 1000 cânticos escritos pelo rei Salomão. Acredita-se que é da sua autoria os livros bíblicos de Eclesiastes, Provérbio e Cântico dos Cânticos, além do Salmo 127. Mas só existe certeza quanto aos provérbios, que foram recolhidos pela tradição judaica, em um livro depois canonizado como parte do Antigo Testamento, o Templo de Salomão. Até então, não existia nenhum lugar especial para cultuar o Deus. Os hebreus consideravam que qualquer lugar era bom para fazer as preces, mas Salomão, após ter sido consolidado no poder, decidiu construir o templo, depois chamado de Templo de Salomão. Salomão fez o templo com base em permuta com o rei de Hirá, trocando óleo e trigo por mão de obra, fenícios, cedro e cipreste. A obra é tão magnífica que só foi terminada 7 anos depois. Com acabamentos de alto padrão, seu teto e suas paredes eram revestidos de cedro. Havia frisos de ouro, candelabros, vasos altos e baixos, que decoravam o interior do templo. Essa é a descrição da Bíblia. Salomão faleceu em Jerusalém, provavelmente em 930 a.C. Após sua morte, a Palestina se dividiu em 2 reinos. Dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu e a perda do seu território e a dispersão do seu povo. O Templo de Salomão foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônicos e reconstruído e foi arrasado novamente no ano 70 da era cristã pelas legiões romanas. Dele sobrou até nos dias de hoje apenas uma muralha, que os judeus veneram e chamam de Muro das Lamentações. O rei Salomão viveu há 3.000 anos atrás, mas seus conhecimentos sobre dinheiro e riqueza ainda são bastante atuais. Gostou desse vídeo? Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. E já aproveita, se inscreve, ative as notificações e deixa aquele like e compartilha bastante. Eu sou o Rodrigo Santos da Impact Prime TV e vejo você na próxima.